no versículo 11. É uma fala de João Batista. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio anunciar a vinda do Messias. Ele está falando com algumas pessoas que estão ali, e ele diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu. Está falando de Jesus. E um parênteses aqui que o Espírito Santo falou comigo agora. João Batista era prima de Jesus, vocês sabiam? Maria era prima de Isabel. E eles eram primos. E a diferença de idade deles era 6 meses. João Batista nasceu, 6 meses depois Jesus nasceu. E foram criados juntos. Eu tenho certeza que eles foram criados ali na infância, na adolescência, passaram muito tempo juntos. E uma coisa bonita de se pensar é que não é porque João Batista era primo. Sabe seu primo? Sua prima, que você cresceu com ela? O que você lembra dela? Das remelas dela. Não é? Das birras dela. Você lembra de quando ela desobedecia a mãe dela? E você fala: sua mãe vai te pegar, menina. Eu tenho certeza que a gente só tem essas coisas para lembrar de um primo ou de uma prima. Mas João Batista, ainda que cresceu junto com Jesus, vendo o ser humano, que Jesus foi um homem aqui na terra, vendo o crescimento de um ser humano normal, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo a falar, aprendendo a andar, depois aprendendo a ser um adolescente, aprendendo a ser um jovem. E João Batista honra, e João Batista reconhece, porque João Batista tem a revelação de quem é o Cristo. É meu primo, cresci com ele, vi tudo que ele passou, mas ele carrega algo que eu não carrego. João Batista tinha essa sensibilidade, João Batista tinha a revelação do alto, que às vezes a gente precisa ter para caminhar também aqui na igreja. Porque nós temos um profeta nesse lugar que é o nosso pastor, e às vezes a gente olha para ele e fala: ah, mas é só meu pastor, não é profeta para mim. Sim, ele é. Nós precisamos enxergar o nosso pastor como profeta de Deus nessa tarde. E João Batista via isso em Jesus, por causa da revelação que havia nele. E ele diz: depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior. Olha, não tinha nenhum tipo de arrogância, não tinha nenhum tipo de medo de ter alguém maior que ele. Era maior que ele, e ele reconhecia. Que lindo isso! E ele fala assim: cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aqui no finalzinho está falando do grande dia de juízo que virá sobre toda a humanidade. Mas eu quero firmar e fixar os nossos olhos apenas aqui, ó. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver como está aqui. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo fala de poder, de unção, Essa palavra poder é a palavra dunamis, que gerou a palavra dinamite no português. Então você imagina o que é o poder do alto. É uma dinamite dentro de você. É um poder sobrenatural, uma capacidade derramada do alto para nós. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? É o falar em línguas. É só a evidência, tá bom? É o que mostra, é o que revela em público o que você acabou de receber. E o que é o batismo de fogo? Ele fala que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quando Isaías tem aquela visão, e Isaías vê o altar, e Isaías chega diante do altar e ele fala o quê? Eu não sou digno, eu sou um homem impuro e de impuros lábios, e habito em meio de um povo de impuros lábios. Vem o anjo, pega uma brasa viva de fogo do altar, toca na boca de Isaías e o purifica. Então o fogo simboliza a purificação, a santificação da nossa vida. É aquele momento que a gente começa a ansiar por Cristo, a desejar mais da sua palavra, a pedir revelação da sua palavra, e a gente começa a ter uma fome
e uma sede das coisas de Deus, isso é a santificação. Que a gente começa a ter aversão às coisas do mundo. A gente começa a ver o pecado com nojo do pecado. Não do pecador, do pecado. A gente começa a não admitir mais ser como a gente era. A gente começa a não admitir mais mentir como a gente mentia. Enganar uma amiga como a gente um dia enganou. A gente começa a dizer, eu não posso ser assim, eu tenho nojo de quem eu fui. Isso é o batismo de fogo. Nos purifica, nos limpa. Sabe, queridas? Você pega uma vasilha de ouro, você pode até tirar a sujeira por fora. Mas se tiver impureza dentro dele, é só jogando essa vasilha no fogo para ela derreter, para a impureza ir para um lado e o ouro puro ficar do outro lado. O Senhor quer nos purificar através das nossas reuniões, através da nossa busca. O Espírito Santo quer refinar o ouro fino que somos cada uma de nós. Somos pedras preciosas, a menina do olho de Deus. E Ele está querendo chamar a gente para uma purificação da nossa alma. Ah, Manu, eu sou santa demais, eu nem precisava estar aqui nessa reunião. Se você for, irmã, pode ir embora. Porque eu sou a primeira que precisa estar aqui. Eu preciso de limpeza todos os dias. Porque cada dia que eu fico sem orar ou sem ler a palavra, eu sinto que eu sou uma pessoa pior. Eu sinto, irmã Rose, que eu sou uma pessoa, não sou digna de ter de Deus aquilo que eu recebo. Porque eu falo, eu não presto. Então eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos dessa purificação. Agora eu quero só esclarecer, porque quando eu entendi isso, foi esclarecedor, revelador para mim, e eu quero que seja para cada uma de nós. Quando que os discípulos receberam o Espírito Santo? Pega a mão quem quiser falar. Quando que eles receberam o Espírito Santo? No dia de Pentecostes, né? Pentecostes? Então abre em João 20, 22. João 20, 22. A gente vai entender o que é receber a pessoa do Espírito Santo e o que é receber o batismo do Espírito Santo. Porque quando a gente começa a separar as coisas, a gente entende, eu não tenho o batismo do Espírito Santo. Amém? Olha, Jesus aqui já está ressurreto. Se eu não me engano, essa é a terceira reunião em que Jesus chega até os discípulos, onde eles estavam reunidos. Jesus entra, a Bíblia diz que as portas todas estavam fechadas, possivelmente ele atravessou uma parede com o seu corpo ressuscitado. E ele diz assim, volta por favor. Então disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então nós hoje somos a continuidade dos discípulos de Cristo. Eu quero te dizer que o Senhor tem te enviado. Mas eu nunca entendi esse envio. Então você precisa começar a buscar. O que Deus quer de mim? Você precisa começar a perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Qual o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Nós vamos descobrir o nosso chamado nas nossas reuniões. Existe método, sabia, para descobrir o nosso chamado? Nós vamos aprender tudo em nome de Jesus. O Espírito Santo vai revelar cada uma. Nós temos um chamado. E aí, Jesus, ressurreto, há poucos dias de ser assunto ao céu, Jesus olha para eles e fala assim, ó, a Bíblia diz, depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Aleluia! Queridos, esse Espírito Santo que eles receberam a pessoa do Espírito Santo. O espírito deles estava morto. O que Pedro fez na morte de Cristo? Pedro fugiu. Pedro pegou por 3 vezes, era um covarde. Andou com o Cristo, foi discipulado, foi amado, foi ensinado. E quando chegou a hora dele assumir que ele era um discípulo de Jesus, mas porque Jesus estava na mão de alguns mais poderosos, ele foge, ele nega. E a última vez que ele nega, ele amaldiçoa. E ele fala, eu não sou desse tipo de gente, eu não pertenço a ele. Todos os discípulos fugiram. Só conta relato de que João estava perto de Maria, perto da cruz de Jesus. Todos os outros 11, ali, 11 já, né? Não, 10, porque Judas já tinha sido enforcado. E o que
foi colocado no lugar dele só veio depois de Pentecostes, é isso? É isso. Então só estava ali, os 10 fugiram, covardes, não conseguiram ficar perto do mestre, não conseguiram assumir a cruz que tinham que assumir. Quantas de nós hoje podemos estar sendo covardes com Cristo, querendo a vida que Ele tem para dar, mas fugindo do chamado que Ele tem? Queridas, você sabe quantos drogados poderiam sair do vício por conta da sua vida? Talvez quantas famílias restauradas pela tua vida e você não se move. Quantas almas salvas do inferno, se você conseguisse abrir sua boca para pregar, mas não você pregar, prega um versículo que você leu antes de sair de casa. Quantas vidas poderiam estar sendo mudadas se a gente estivesse cumprindo o nosso chamado? É uma triste constatação, mas a maioria de nós não estamos cumprindo o chamado pelo qual o Senhor quer de cada uma. E por que eles receberam a pessoa do Espírito nesse momento? Para ter o Espírito que antes era morto, vivificado dentro deles. Ali eles receberam o poder da regeneração, o poder da transformação. Ali eles receberam o poder de desenvolverem dentro deles, e hoje nós temos também os 9 frutos do Espírito Santo, que é um fruto só, na verdade. Todos os 9. Se você tiver o versículo, põe aí para a gente ler os frutos do Espírito. O que a pessoa do Espírito Santo produz em nós? Produz fruto. Aquela menina que era mentirosa, à toa, não gostava de trabalhar, xingava a mãe, não lavava uma louça dentro de casa. Agora sente, meu Deus, eu preciso ajudar minha mãe. Minha mãe, ela me dá um dinheiro, minha mãe me dá uma mesada. Eu preciso ajudar minha mãe. Aquela mulher que só ofendia o marido, colocava aquele homem cada vez mais para baixo, ela começa a ter uma transformação interior. Por quê? Porque agora o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, está dentro dela. E ela reconhece, eu não posso mais ser atribulada. Ela começa a enxergar ela mesma como Deus a vê. E isso gera muita tristeza no nosso coração, porque os nossos pecados são expostos para nós assim. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Olha lá os frutos. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria. Tem mulheres que andam de cabeça baixa, que não conseguem sorrir mais. Precisa do fruto do Espírito. Paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Tem mulheres que não sabem mais ser fiéis. Tem mulheres que não sabem mais ser fiéis com o seu marido. Rouba dinheiro da carteira e não fala para ele. Gente, isso é roubo. Fidelidade com o irmão, com a irmã. Fidelidade com a sua liderança. Estou numa rodinha de amigos, estão falando mal do meu pastor. Ou você corrige os amigos ou você sai de perto. E não entra mais nessa roda de escarnecedor. A gente precisa tomar posição na nossa vida. Ou você toma posição, ou o mundo vai te falar a posição que você tem que tomar. E você vai se amoldando aos moldes e padrões do mundo. E para você daqui a pouco contar uma mentira é normal. Para você daqui a pouco estão lançando, dando no couro de uma irmã da igreja, e você está assim, pode ser que seja verdade, né? Não sei, não vou falar nada. Ou abre a tua boca, defende a coitada, ela não está ali. Porque geralmente quando fofocam de alguém, é pelas costas, né? Chama fofoca. Por isso que chama fofoca, não seria o quê? Sei lá. Amém? Então nós precisamos, o Espírito Santo, a pessoa dele. Quem aqui já aceitou Jesus alguma vez na sua vida? Erga a mão. Erga a mão, gente. Erga a mão. Já aceitei Jesus, sou crente, amo Jesus. Já declarei, já entreguei minha vida para Jesus. Todos, amém? Então todos nós fomos regenerados. Precisamos agora passar por esse processo, porque nada acontece automaticamente. Você já aceitou Jesus, amado? Já? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Falta 2. Humildade e domínio próprio. Ai, muito difícil. O domínio próprio é tão difícil, Jesus. Quantas vezes na hora daquele fogo no sangue, assim, quem é sanguínea? Na hora que o nervo explode, você fala, Senhor, me domina, não deixa eu falar o que eu quero falar. Não deixa eu ser tão sincera. Sinceridade extrema, gente, não é... às vezes é falta de respeito, falta de educação. Tem coisas sim que nós devemos fechar a boca. Tem momentos sim que nós devemos falar, não devo falar nada.
vira as costas e vai embora. Não dê seu palpite. Vai machucar, vai ofender, vai humilhar. Né? Então a gente precisa dos frutos do Espírito Santo em nós. Mas isso quem produz? A pessoa do Espírito. Agora, eles receberam o Espírito Santo em João 20, 22. Foi antes do Pentecostes, gente. Gente, isso é incrível quando a gente descobre isso. Eles receberam o Espírito Santo antes do Pentecostes. Agora já eram homens diferentes. Agora já estavam com a fé mudada. Agora já tinha seu pensamento mudado. Agora Deus já tinha, sabe, desnudado eles para eles mesmos. Já tinha o entendimento de quem eles eram perante Deus. E quando a gente começa a entender quem somos perante Deus, ai, mas dá uma tristeza, dá uma vontade de chorar. Uma vontade de chorar, porque a gente reconhece o quanto a gente é sujo. Aleluia. Ah, quando eu não acho que eu sou suja, não. Então cuidado, vigia, porque a palavra diz assim: quem pensa estar de pé, cuida para que não caia. A gente nunca pode achar que a gente já é. A gente nunca é. Até o pastor Adelino, que leu a Bíblia umas 320 vezes na vida, eu acho, ora em línguas, horas e horas e horas por dia, o nosso pastor fala assim: eu ainda estou aprendendo. Eu acho tão linda a humildade dele quando ele fala isso. Eu ainda estou aprendendo. Quem somos nós para dizer que somos ou que temos algo, né? Agora, aí foi o momento que eles receberam a pessoa do Espírito Santo. Agora chega o dia do Pentecostes. Põe lá, diácono, no Atos 2. Chega em Atos 2, Jesus já subiu ao céu, mandou que eles ficassem em Jerusalém orando. Jesus apareceu para mais de 500 irmãos enquanto ele estava ressurreto no dia subido ao céu, mas os que permaneceram em oração no cenáculo, naquele dia da descida do Espírito Santo, agora não é a descida da pessoa, é a descida do poder, foram apenas 120. A Bíblia relata que os outros onde estavam tinham perdido a esperança, tinham perdido a fé, tinham já ficado incrédulos, tinham achado que acho que não é assim não, como Jesus prometeu. Mas os que perseveravam, os que resistiram à incredulidade dos dias que foram avançando, ficaram no cenáculo e receberam, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Há poder, há uma unção diferente, há um lugar profético quando a gente se reúne. Por isso que a gente precisa manter firme essa união aqui. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora começa a imaginar isso. Veio um som como de um vento. Era só o som do vento, mas não era o vento. Aleluia! E foram vistas, eles viram, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora entenda, eles receberam o Espírito Santo em João 20 e 22. Eles já eram homens, vamos falar, crentes, já podiam ser chamados de evangélicos no dia de hoje. Já faço parte da igreja. Mas no dia de Pentecostes, alguns dias depois, que eles receberam o poder do alto, como está lá na promessa de Joel, no capítulo 2 também, né? Versículo 28. A promessa lá do Velho Testamento, de que vossas filhas, que um derramar do Espírito sobre toda a carne aconteceria, e não cessou. Do dia de Pentecostes, onde foi o início da igreja, até hoje, não cessou o derramar. O que cessou então, se nós não vemos mais dons, se nós não vemos mais todos crentes cheios do Espírito Santo, orando em línguas? Cessou a busca, cessou a intensidade, cessou a sede da gente por Ele, cessou a nossa fome. Nós já estamos satisfeitos espiritualmente, vindo ao culto e ouvindo a pregação do pastor. Já estou satisfeita em as pessoas reconhecerem que eu sou crente. Eu já estou satisfeita com a vida que eu levo. Isso faz cessar. A gente precisa ter fogo, ter fome do fogo. A gente precisa ter fome, ter sede no Espírito Santo.
precisa buscar mais. A gente precisa dizer a Ele: bom dia, Espírito Santo. Eu acordo hoje, eu quero a sua presença comigo. Fala comigo. E eu falo assim para Ele, ó, fala bem alto, porque eu sou cabeçuda. Eu falo assim com Ele. Às vezes eu escuto, eu entendo e eu não tenho discernimento, então eu tenho pedido discernimento. Me discerne se a voz que eu estou ouvindo é a voz que eu tenho que seguir ou é a voz do meu pensamento. Me discerne, me dá, divide isso aqui, porque senão eu vou ficar perdida. E você acha que Ele vai responder as minhas orações? Sim, Ele vai, queridas. Ele vai. Porque todo aquele que ora, que busca, tem resposta nas suas orações, nas suas petições. Então, gente, eu ministro hoje sobre você a fome do Espírito. A fome. Já temos a pessoa do Espírito, já fomos regeneradas. Muitas de nós viveram uma vida dos avessos. E hoje você olha para a pessoa e fala: meu Deus, que linda obra que o Espírito Santo tem feito nela e nele. E para eu estar aqui também é uma obra grande, viu? Porque eu era a última pessoa que erguei a mão se alguém falasse assim: você vai ter que ministrar uma palavra. Eu sempre fui tímida, eu sempre fui a última da fila, eu sempre fui aquela que me escondia para não ter que aparecer. E o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo capacita. Eu vou dizer mais uma vez, porque tem alguém precisando ouvir. O Espírito Santo é que te capacita. Vamos parar de dizer: eu não tenho capacidade, eu não tenho nada. É mentira, nós temos. Porque tudo que nós precisamos para andar em unção, em ousadia, em coragem, em fé, nós já temos. Agora falta uma atitude da nossa parte, sabe? Deus sempre trabalha conosco assim: parte Ele faz e parte Ele deixa você fazer. Ele te dá um passo para você dar. Se você não dá o passo que Ele te pediu para dar, Ele não vai te mostrar o segundo passo para você dar. Então Deus te dá uma orientação. Como deu para a Marta aquele dia no culto que abraçou a Maraísa. Achei lindo. Nós estávamos louvando e o Espírito Santo falou com ela: abraça a Maraísa. A Marta foi e abraçou a Maraísa. E fazia vários cultos que a Maraísa estava aqui na igreja e eu não conseguia chegar nela para dar um abraço, para falar com ela, para pegar o telefone, para pôr ela no alfebraque. Parecia que a gente conversa com todo mundo, mesmo com a pessoa que precisa. Porque eu vou dizer, irmãs, a gente precisa se organizar nisso. Quem vai precisar do seu beijo, do seu abraço, do seu paz do Senhor? É a novata da igreja. Não é aquela irmã que está há 30 anos, que é minha melhor amiga. Se eu for embora, vou dar um abraço nessa menina, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas diz, você vai ficar por último. Porque as novatas hoje não é mais você. Tá bom? Tem novatas no seu lugar. Então, vamos valorizar Luciana, Elaine, Fernanda, tá? Ah, não sei. Uma revelação aqui que Deus me deu. Não olhem para quem você mais conhece há anos, há muito tempo. Olhem para aquela que acabou de chegar, que precisa de um abraço. Vai lá, vai 50 irmãs em cima da outra irmã, coitada. Nem Dai. Vai começar a fazer isso com você, Dai. Você está meio nova por aqui. Vamos começar a abraçar as novas. Vamos começar a dar mais atenção para elas. Se der tempo, a gente abraça as que a gente já conhece, as que a gente já congrega há tantos anos. Mas foca naquelas que estão chegando. Por quê? Não foi dito isso na reunião de quarta-feira, que só veio 5 irmãs, né, Lu? Que a gente precisa... Agora perdi a meada. A gente precisa recepcionar. Recepcionar, exatamente. Exatamente. Sabe por quê? Nós orávamos e nós vamos voltar a orar por 1000 mulheres na Alfebraque. E quem é o alicerce das que vão chegar? Somos nós que já estamos aqui. Nós somos o alicerce que Deus está preparando. Mas nós precisamos estar firmes, arraigadas, para conseguir receber, para conseguir manter uma irmã aqui, para conseguir falar com ela, mandar mensagem, lembrar dela, falar: irmã, não desiste, eu sei que a tua luta é grande, mas estamos orando por ti. E esse abraço não tem que ficar só na igreja, porque a gente tem, como já foi dito, pega o telefone, manda uma palavra de manhã ou à noite, porque a gente nunca sabe quando aquela irmã está necessitando. Não espera quinta ou domingo. É uma coisa diária, um abraço diário. É, isso mesmo. Às vezes a gente pega o telefone, né? Ah, a irmã chegou no culto, pegou o telefone dela domingo.
Aí no outro domingo você lembra, tem culto. Vou lembrar da irmã. 5 minutos antes do culto você manda mensagem. Irmã, você vai pro culto? Gente, que amor é esse? Nós temos que crescer em amor, né? Nós precisamos crescer em amor. A gente podia continuar o amigo secreto da oração. Amigo secreto da oração. Porque daí estreita o relacionamento. Daí durante a semana, além da gente orar, a gente pode mandar uma mensagem pra ele. Gostei disso. Quem lembra do amigo secreto da oração? Porque daí todo mundo vai ser lembrado, todo mundo vai dialogar. Isso daí vai Isso. Elaine. Alguém tem uma folha de sulfite aí? Vai lá já pôr os nomes de todo mundo aqui? Tipo assim, não, é igual a amigo secreto. Você vai lá. Nós só sorteamos para orar pela pessoa. Você pegou, vai ser você vai orar. Mas a outra pessoa pode saber. Você pode saber, só questão de você pegar, tipo, surpresa. Você pode mandar uma mensagem de áudio orando para ela. Irmã, peguei você essa semana, eu quero orar para você. Fecha o olho aí onde você estiver, eu vou orar aqui no WhatsApp mesmo. Gente, que delícia receber uma oração. Tem irmãs aqui que eu já recebi oração, que eu falei, gente, que oração gostosa, que delícia. Sabe quando a gente nunca ouve a oração de uma irmã? E você ouve pela primeira vez naquele momento, você fala, uau, que gostoso. Então a gente precisa cuidar, porque se o Senhor quer fazer conosco um crescimento, se o Senhor quer trazer 1000 mulheres para nós precisamos saber cuidar. E o principal cuidado é o amor, é o afeto, é a dedicação de tempo, é a oração. Amém? Laine, você pode pôr o nome de todos que estão aqui, né? Porque as que não estão, a gente não vai poder pôr. Amém? Agora eu quero dizer algo para as irmãs. O batismo de poder, que é o Pentecostes, e o batismo do fogo, que é a de santificação, de anseio pela palavra, de nojo do pecado, pode acontecer junto, mas também pode acontecer separado. Sabe qual é a minha experiência? Vim para essa igreja em 2013, igual uma ovelhinha desgarrada, cheia de carrapicho. O pastor cuidou de mim de uma maneira tão gostosa, tão linda. Sabe, eu ia na casa deles, eles me ministravam. A pastora entra nesse mérito, que ela sempre está ali do lado. E o pastor cuidou de mim, me orientava, sempre me orientou a ler muita Bíblia, sempre me orientou a orar. A vida toda ele fez isso comigo. Eu creio que com vocês também. Se vocês têm um particular com o pastor, vocês sabem o que eu estou falando. Mas a minha experiência foi, participei do acampamento de 2015, olha, já estava 2 anos aqui na igreja, 1 ano e meio. Acampamento de 2015 de jovens. Eu já era casada, mas estava lá com meu marido e com meus filhos. Com o bebezinho, isso mesmo, Joneta. Não, antes disso. A Miriam foi em 2018. Eu estou falando de 2015, eu não tinha o João Neto ainda. Só tinha Emily com 6 anos. Isso, em 2016 ele estava no colo. Mas em 2015 eu recebi lá o batismo de fogo. Foi naquele acampamento que eu chorava pelos meus pecados. Em uma das ministrações lá à noite, eu ainda não orava em línguas. Olha, eu recebi o batismo de fogo. Um anseio pela palavra, um desejo. Eu não queria dormir, gente. Eu queria ficar ali com o pessoal orando. O pessoal falava, vai, estou com sono, vou orar. Eu falava, eu vou dormir. Eu falava, não, gente, vamos ficar. Vamos buscar mais, olha que gostoso. Estou arrepiando de lembrar. Era um ambiente ungido de unção. E o fogo já queimava dentro de mim. Eu recebi ali o batismo de fogo. Há pouco tempo atrás que eu vim discernir tudo que eu vivi. E quando eu recebi aquele batismo foi em fevereiro, no acampamento. A irmã Luísa estava em oração, segunda, quarta e sexta, nessa igreja, 8 da manhã ou 7, não lembro. E eu saía do sítio, vinha para a cidade, parava para orar depois que eu ia fazer minhas coisas. Eu morava no sítio. E já tinha recebido esse batismo de fogo, meu coração queimava. Eu lia 30 capítulos da Bíblia por dia. Eu não conseguia ler menos. Eu levava a Bíblia para a cozinha, eu levava a Bíblia para o banheiro, eu levava a Bíblia para a sala. E eu comecei a comprar a Bíblia. E aí quando você começa a ver que você esqueceu na sala e você está no banheiro, aí eu quero deixar uma no banheiro, eu quero deixar uma na sala, eu quero deixar uma na cozinha. E eu comecei a ter esse anseio, essa fome. Tá bom. Foi lindo o acampamento, me senti maravilhosamente cheia pelo alto, por Deus. Reconheci muitos dos meus pecados. Ainda não estava casada.
no papel com meu marido, já não queria mais ter relação com ele. Já morava junto, mas eu falava, eu não quero mais ter intimidade com você. E ele falava, por quê? Porque eu estou me sentindo impura, eu estou me sentindo suja, a gente não pode, a gente não tem casamento perante os homens, perante Deus. Deus só me trouxe em 2022, gente. Eu fiquei 7 anos lutando por essa vitória. Eu não podia ficar de um processo judicial que não me permitia casar. E graças a Deus eu consegui. Então, passei por esse já estou finalizando 4 minutinhos. Passei por esse acampamento, fui cheia do fogo do Espírito Santo, comecei a ter essa sede. Então começo a frequentar as orações. Não passava uma segunda, uma quarta, uma sexta sem eu estar na oração da irmã Luísa. E ela lia a palavra por 30 minutos, depois a gente orava por 30 minutos. Comecei a vir na oração. E um dia, sentada ali onde a Maraísa estava, ou no banco do lado, estávamos na oração na parte da manhã. Missionária Luísa, irmão Aurélio, pastora Patrícia ajoelhada nesse lugar aqui. Quem já ouviu a pastora Patrícia orando? É alto pra chuchu. Ela não ora baixinho, ela ora alto. Se você não prestar atenção, você não consegue orar perto dela, porque você fica ouvindo a oração dela. É tipo a Marta. Tipo a Marta. É verdade, a Marta. Mas a pastora Patrícia nesse dia orava muito alto. Orava assim, os vizinhos ouviam. Ela orava em alta voz, eu acho que ela estava com raiva do inferno naquele dia. E ela orava com fervor. E eu ali onde a Mara estava. Do nada, minha boca trava. E quer sair da minha boca uma palavra que não era minha. Eu botei a mão na boca, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Tadinha de mim, não sabia o que eu estava recebendo naquela hora. E aí, eu não conseguia falar, eu abria a boca e saía assim, ó, chorabapa. Eu tampava a minha própria boca, gente. Nesse momento, gente, eu oro baixo. E naquele dia eu era mais tímida ainda, eu orava mais baixinho ainda. Eu estava assim, ninguém me ouvia nem o cisco da minha oração. Eu estava naquele sofrimento, naquela luta, repreendendo que não era para ser repreendido, mas eu estava quietinha. A pastora Patrícia, de repente, aqui, ela começa, naquela oração altíssima, ela começa a dizer assim, Manu, o que está saindo da sua boca não é do diabo, é o Espírito Santo te batizando em línguas agora. Aleluia! Ai, mas eu nem pulo de alegria, não tem não, porque eu fiquei com vergonha. E eu continuei ali e eu deixei fluir as línguas sobre a minha vida. Aleluia! E foi assim que então o batismo no Espírito Santo com evidências de língua aconteceu na minha vida. Eu quero dizer para você que você tem direito de buscar. É promessa de Deus para você também. Você tem todo o direito de buscar e reivindicar de Deus aquilo que Ele disse. Estes sinais acompanharão todos os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia! Expulsarão demônios. Aleluia! Você tem direito de reivindicar. Abre a palavra. Depois eu te mando o texto se você não souber. E fala, Pai, o Senhor prometeu na palavra, está aqui escrito, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero viver essa profundidade. E vocês querem saber de uma coisa? A oração em línguas, ela é totalmente espiritual. Mas enquanto você ora, não tem nada de espiritual nela. Ela se move nas regiões espirituais. É o Espírito orando em você, por você e através de você. Aleluia. Enquanto eu passei um período de jejum uns tempos atrás, e eu entendia no Espírito que eu estava intercedendo por alguém. Eu não entendi o que. Alguns dias atrás aí, eu e a irmã Roseli jejuamos juntas. Em 3 dias do nosso jejum, enquanto eu fazia almoço no mesmo horário, uma aflição tomava conta de mim. Como se Deus estivesse falando, olha agora para alguém não morrer. Era uma aflição de morte. Eu chorava na cozinha fazendo comida. As crianças vinham às vezes, mãe, o almoço está pronto. Eu disfarçava, porque eles iam falar, por que minha mãe está chorando fazendo comida? Mas eu começava a interceder em línguas. Eu falava, eu não sei o que é, mas eu sinto que eu preciso orar. Oração em línguas é uma ferramenta. Uma ferramenta que edifica aquele que ora. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você responde racionalmente. Deus tem filhos preferidos? Deus daria algo para mim,
praia de virgens que não daria para a Gabi, que não daria para a irmã Ângela, porque Deus não quer? Daria ou não daria? Não, Deus não faz exceção de pessoas. Então, se nós não recebemos até hoje, é porque precisamos ir mais fundo. Precisamos perder o medo. Quantas de nós aqui paralisadas por causa do medo? Nós precisamos ser um grupo de mulheres em que 100% ora em línguas. E a responsabilidade de você orar em línguas é sua. Nós vamos buscar por isso a cada reunião. Nós vamos buscar enquanto faz aí o amigo secreto de oração. Ora, para que a irmã que você esteja orando por ela seja cheia do fogo, cheia do Espírito Santo. Talvez você não saiba se a irmã ora ou não ainda, mas peça a Deus: Senhor, eu não sei se ela ora, mas dá para ela esse batismo. Gente, nós precisamos dessa ferramenta. São tempos difíceis em que a igreja está cada vez mais avexada, apertada, encurralada. E se nós não tivermos em oração e orando no Espírito, que a Bíblia diz que é a oração perfeita, a oração no Espírito é a oração perfeita, nós precisamos buscar. E nós queremos, eu quero, que todas agora se ponham em oração. Ou você ajoelha, ou você só apenas fecha o olho, ou você deita, rola, pula, ou você chora. Mas eu quero interceder agora por cada uma de vocês, e eu quero que você peça o seu batismo. Se você sente que ainda não foi batizada com fogo, que não recebeu esse desejo por santificação, se você sente a sua carne, pode pôr aquele